Olá, pessoal! Este é o episódio 8 do podcast Prazereu, escrito e apresentado por mim, Dani Calassa. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 8, Transição de Carreira. A minha medicina é feita de lua. Como começar? Bem, definitivamente este episódio foi o mais difícil de escrever até agora. Eu estava adiando algumas semanas a escrita. Toda vez que eu pensava em escrever sobre o assunto, eu tinha vontade de chorar. Falar sobre esse assunto não é fácil para mim. Eu venho num momento de despedidas há algum tempo em relação à medicina. E esse episódio é sobre isso, sobre essa decisão que eu resolvi tomar de largar a medicina e viver uma outra história, que eu vou explicar ao longo do episódio, mas que tem sido difícil porque é isso, né? Faz parte de quase 14 ou 15 anos da minha vida, né? Desde a faculdade e tal. Mas é isso. Tomei coragem, depois de escrever, né? Faz algumas semanas que esse episódio tá guardado, depois que eu escrevi. E hoje eu resolvi tomar coragem para gravá-lo. Então o processo não foi só difícil para escrever, mas também para gravar, porque toca em pontos profundos sobre mim, né? Vocês vão entender ao longo do episódio. Eu recentemente tive um sonho bem confuso, né? Em que a única coisa que eu lembro é que tinha muitas facas e no meio das facas havia um lápis. E como vocês sabem, eu sou uma pessoa que se conecta muito com os sonhos. E aí eu tava nesse processo de, enfim, né, da decisão. Na verdade, já tinha decidido largar a medicina, mas ainda não tinha comunicado às pessoas. E eu tive esse sonho no meio disso. E aí esse sonho foi muito simbólico para mim, porque ele me fez entender que para eu poder cortar, né, definitivamente essa minha relação com essa história, com esse passado, né, porque faca, né, quando vem no sonho, geralmente se remete a isso, a cortes que são necessários a gente fazer. Tem a ver com uma operação alquímica chamada de separatio, que Jung, enfim, estudou, explicou e tal. Não vou me deter a isso, mas essa palavra separatio é uma operação alquímica que costuma ser encontrada nos sonhos. Então, quando você sonhar com faca, lâmina, alguma coisa, geralmente tem a ver com isso, com algo que você precisa cortar. E aí, no meio dessas facas, tinha um lápis. E aí eu entendi que o sonho estava querendo me dizer que para cortar essa minha relação com esse passado, que eu estava precisando cortar de fato, que eu precisava colocar um ponto final, eu precisava escrever. Eu precisava tomar a coragem de escrever, porque escrever para mim é o que dá sentido, faz as ideias se sustentarem, faz eu entender melhor, né? Quem escreve deve me compreender, e quem ainda não escreve, eu sugiro que comece a escrever para começar a dialogar com você mesmo ou você mesma. Então a escrita me sustenta muito e o sonho estava dizendo, escreve, né? Para de fugir disso e escreve. E aí eu fiz isso, comecei a escrever. E falando sobre facas, né? É interessante que eu gosto muito de estudar simbologia e o tarô é uma das formas de me conectar ao simbolismo. E esse sonho me remeteu a uma carta do tarô, que é a carta do 10 de espadas. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui, né? Mas procurem no Google 10 de espadas que vocês vão encontrar. Nessa carta, uma pessoa, ela tá com várias facas, né? No dorso dela. E ela tá um pouco curvada, dependendo do tarô que você encontrar, ela vai estar um pouco curvada. Essa carta que eu tô vendo aqui, a pessoa tá com várias facas nas costas e tá se curvando diante do mistério da vida. O 10 de espadas é uma carta que fala sobre finalizações, fins de ciclos que são necessários, por mais dolorosos que eles possam ser. E o sonho me fez me lembrar dessa carta que é uma carta muito simbólica para mim. Eu quis trazer para que vocês entendessem o contexto, né? Tanto do sonho quanto do tarô, né? Que são formas da gente se comunicar
com o inconsciente, de tornar consciente aquilo que a gente não entende. Então, entender sobre o tarô, entender sobre sonhos me ajuda a sustentar, entender os meus processos e as minhas decisões na vida. Então, eu entendi que o sonho, assim como a carta, estavam querendo dizer: tá na hora de finalizar esse ciclo. E esse podcast é uma forma, né? Esse episódio do podcast é uma forma de finalizar esse ciclo. É interessante porque eu comecei o podcast num processo em que eu também estava numa transição. O primeiro episódio foi em outubro de 2024, quando eu resolvi largar, né, o meu emprego formal, enfim, estável, que eu tinha como médico de família, para começar algo novo, que inicialmente era na medicina, né, um consultório. E eu comecei durante esse ano de 2025. E aí, veja as sincronicidades, né? Basicamente, um ano depois, né, em outubro de 2025, um ano depois daquela decisão que foi bem difícil, veio uma outra decisão, né, na minha vida, que foi: a questão é agora largar a medicina. Eu não me encontro mais como, não me vejo mais como essa médica que um dia eu me vi. E essa decisão, ela demorou um tempo para assentar, para eu entender o que estava acontecendo. Eu não sei dizer exatamente quando, né, que eu comecei a pensar sobre isso, mas eu acho que talvez uma das primeiras coisas assim que me vieram à mente, que me fizeram entender, ter consciência de que eu não queria atuar mais como médica, porque durante uma sessão de terapia, né, eu falei para terapeuta: eu acho que eu não quero ser mais médica, eu quero ser bruxa. E isso saiu de uma forma muito natural. Depois ela me disse que saiu como ímpeto, como algo do inconsciente que se tornou consciente. Foi a primeira vez que eu consegui falar sobre isso. Era algo que eu pensava, mas que eu nunca consegui verbalizar. E foi na sessão de terapia que eu consegui verbalizar. E aí a gente foi trabalhando isso ao longo dos meses, sobre o que era isso, o que era ser bruxa. E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu não estava gostando mais, assim, o meu interesse não era mais na medicina convencional, naquela medicina que eu aprendi na faculdade, de diagnosticar doenças, de passar tratamentos com remédios. O meu interesse nas consultas e das pessoas eram de ouvir suas histórias, e ainda é. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender com elas, de entender sobre a vida a partir das histórias das pessoas. Isso me ensina muito. Então, eu não estava mais interessada em ficar estudando os novos protocolos que saíram de colesterol, de diabetes, de pressão alta. Isso tem tanto médico que já faz. Eu digo, não vai fazer diferença, sabe? Eu estar atuando sendo essa médica, porque tem tanto médico já estudando protocolo. Eu não quero estudar protocolo. Eu quero fazer algo que vem muito do meu coração. E o que é isso? Né? O que é isso que vem, que eu sinto necessidade de compartilhar com as pessoas? É fazer, digamos, esse entrelace dessa trama do inconsciente e torná-la consciente. Porque vocês veem que eu tenho uma certa facilidade para compreender os meus sonhos, tenho uma certa facilidade para entender os símbolos, eu me interesso, mas não é uma facilidade, é porque eu estudo sobre isso. Não é, vem da minha cabeça, vem um download. Não, eu estudo sobre isso. Eu estudo sobre astrologia, eu estudo sobre tarô, eu estudo sobre psicologia junguiana. Eu gosto de estudar o inconsciente porque eu torno ele consciente, né? Eu me aproximo. Então, essas decisões que eu tenho tomado na minha vida durante todo esse último ano, tem sido muito nesse lugar de me apropriar de mim mesma, do meu inconsciente e do que é que a minha alma quer de mim, sabe? Eu tenho conseguido fazer esse diálogo. E para mim, conversar com a minha alma, com a minha essência, entender o que os sonhos querem me dizer, entender o que os símbolos, as sincronicidades querem me dizer, para mim isso é ser bruxa, porque é dialogar com as forças da natureza. Quando a gente se conecta com as forças da natureza, e isso é possível para todo mundo, né? Não é uma coisa específica para mim, é para todo mundo que quer se conectar, é possível a gente
pode entender. O universo fala com a gente de várias maneiras o tempo todo. E eu comecei a conversar com o universo. Eu comecei a trocar ideias. Eu comecei a ouvi-lo e a respeitar aquilo que eu estava vendo. E aí foi quando o inconsciente trouxe e tornou isso consciente, que eu não queria mais ser médica, que eu queria ser bruxa. E aí depois disso, né, ter se tornado consciente, eu comecei a trabalhar isso de várias formas na terapia, comigo mesma. E foi então que eu me dei conta que eu não queria mais exercer a medicina. Que o que eu quero oferecer como cuidado de saúde vai além do que a medicina convencional oferece. E que ela não está preparada para lidar com essa forma que eu lido com a saúde. Porque quem vai imaginar uma médica utilizando o tarot como uma ferramenta terapêutica? E, na verdade, eu achei que só eu imaginaria isso. Até que eu conheci uma outra médica maravilhosa que disse: eu também penso sobre isso, eu também gostaria muito de fazer isso, porque ela também entende que compreender os processos do inconsciente são muito importantes para lidar com a nossa saúde. E aí eu entendi, essa loucura não é só minha. Essa é uma loucura que tem um fundo de verdade, sabe? Que tem muita verdade. E que pode ajudar e pode potencializar o processo, né, de cura, de transformação das pessoas. Não só na saúde, mas na vida. São essas ferramentas que me auxiliam em todos os processos que eu tenho vivido na saúde e não só na saúde, né? Nessas transformações, mudança de carreira, enfim. E aí eu entendi que o que eu quero fazer é unir tudo isso que eu gosto, tudo isso que faz sentido para mim e compartilhar com as pessoas, sabe? Ter uma visão mais ampla sobre a saúde. Só que eu entendo que a medicina convencional não tem espaço para isso. E aí eu percebi que a medicina que existe hoje, ela não me cabe mais, sabe? Eu cresci mais do que ela. Eu tô vendo um futuro que ela ainda não enxerga. Mas eu acredito muito, muito, muito que no futuro, não tão distante, isso que eu tô falando hoje, que parece muita loucura, vai fazer muito sentido para muita gente. Porque essa medicina que dialoga com a astrologia, que dialoga com o simbolismo, ela é muito mais antiga do que a medicina convencional. Eu descobri num congresso esse ano da medicina de família e comunidade, né, numa mesa que tinha falando sobre racionalidades médicas, que a Ayurveda, que é uma medicina com origem na Índia, tem uma vertente dentro da medicina ayurvédica que se chama astrologia védica, que faz justamente essa ponte entre a astrologia, o estudo dos astros, do céu e da saúde. E a partir da astrologia védica, né, existe um profissional, né, um médico védico que é especializado nessa parte de astrologia, ele consegue compreender processos de saúde que estão interferindo, né, em questões genéticas, questões familiares, enfim, que interferem na saúde da pessoa. Quando eu descobri isso, eu disse, caramba, eu não tô ficando louca, porque internamente eu já senti que eu podia conectar essas coisas. Então eu sinto que, na verdade, é um grande resgate, um resgate ancestral de conhecimentos que são muito caros pra gente, que a medicina convencional esqueceu, abandonou, resolveu transformar em misticismo, esoterismo e qualquer outra palavra que distancie da ciência. Mas isso também é ciência. A astrologia é ciência. E que existe há muitos milhares de anos. Então, eu acredito que a gente está começando a voltar para esse lugar de unir o inconsciente, o simbolismo, a leitura do céu aos nossos processos de vida, não só de saúde, né? Eu, como médica, tenho essa visão de acoplar isso muito à saúde, mas eu também acoplo muito aos meus aspectos de vida, como vocês sabem. Essa medicina do futuro que eu acredito, sabe? Que precisa começar a ser construída agora. Então, pode parecer loucura ou devaneio para algumas pessoas, mas eu resolvi bancar esse sonho, sabe? Começar a estudar. Então, eu estou estudando astrologia e quero fazer esse link da astrologia e da medicina.
Hoje eu consigo entender que a decisão de largar a medicina é algo muito maior do que eu. Eu até me emociono de falar sobre isso porque é o que eu sinto. Eu sinto que eu tô vivendo a vida de acordo com o plano que a minha alma fez antes de encarnar. E que dentro desse plano existia já essa possibilidade de largar a medicina. E eu sinto que eu tô cumprindo com um plano que eu fiz pra mim, sabe? Que é minha alma, entendeu? Que era o melhor pra mim. Então tomar essa decisão não foi algo... Pode parecer muita loucura, pra mim às vezes parece, mas ao mesmo tempo vem num lugar de muita confiança, de mesmo não entendendo e não sabendo o que vai vir depois, eu sei que é o melhor pra mim, que é o melhor pra minha alma, que é o melhor pra minha história, que eu vim fazer aqui, nesse planeta. Que eu entendo a vida como um lugar pra gente aprender, pra gente evoluir. Não é sobre status, não é sobre dinheiro, não é sobre, sabe, coisas materiais, que elas são importantes, claro, né? Pra gente se sustentar nessa vida material. Mas elas não são tudo. Então, às vezes a gente precisa desapegar do que é material pra gente viver coisas mais abundantes, né? Inclusive materialmente. E eu entendi que essa decisão estava muito ligada à minha alma, ao meu plano de vida. E aí vem a astrologia para reafirmar isso, né? A astrologia, ela faz uma avaliação do nosso mapa. Ela é como se fosse um guia do céu que dá dicas do que a gente veio fazer nessa terra, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa crescer. E curiosamente, neste ciclo de 2025, o meu mapa, né? Porque existe enfim, tem um mapa natal, que é o panorama do que a gente nasceu, é a foto do céu quando a gente nasce, e tem a revolução solar, né? Todo ano, quando a gente faz aniversário, é como se mudasse um pouco essa foto do céu. É a foto do céu no dia que eu fiz aniversário e ele vai guiar o meu ano, esse meu novo ciclo. E nessa minha revolução solar desse ano, né, que eu tenho feito um acompanhamento com a astróloga, mostrou que esse ano, né, o que estava em grande voga era o meu campo profissional. E que ocorreria uma mudança muito importante, né? Eu imaginava que tinha a ver com a questão do consultório que eu estava construindo. Eu não imaginava que seria essa decisão de largar a medicina. Mas olhando agora para trás, entendendo, né? O meu mapa faz muito sentido. Então, é um ano em que o meu ascendente está em touro. E touro, no meu mapa natal, tá na casa da carreira. Então, essa coisa da carreira estava muito, né? Tá muito em voga. E mostrava disrupturas, sabe? Mudanças profundas, assim, quebras de padrões muito fortes. E fez todo sentido agora, sabe? Quando as coisas aconteceram. Então, quando eu olho para o meu mapa, para a astrologia, quando eu olho para os sonhos que eu venho tendo, quando eu olho para os meus desejos, todos eles se conectam, sabe? Eu consigo entender que a vida tá falando para mim de várias formas. E ela tá falando a mesma coisa. Seja na astrologia, seja no tarô, seja nos sonhos. Fazer esse link, conseguir compreender, conseguir traduzir o que o céu, o que o inconsciente, o que os símbolos querem dizer, pra mim isso é magia. Pra mim isso é bruxaria. E aí não é essa bruxaria, essa coisa super fora da realidade. Não, pra mim isso é muito real. Isso é algo que todo mundo é capaz de fazer, se quiser, se aprofundar e se conectar com o mistério de si mesmo. Então, foi muito nesse lugar de confiar no mistério da vida, né? Essa carta 10 de espadas que eu falei no início, ela fala sobre isso. Confiar no mistério da vida, se entregar, se render, né? O que nasce quando você se rende ao mistério da vida. E eu sinto que tá nascendo muitas coisas incríveis, sabe? Eu tenho me aproximado de pessoas incríveis, assim, que têm se aproximado por mim por conta da minha história, que eu tenho sido fonte de inspiração para elas, assim, e eu fico feliz, né? Fico feliz ao mesmo tempo, eu quero compartilhar que não é um processo fácil, que todas essas decisões podem até parecer, né, para quem tá aí de fora, que foi muito fácil, mas não, nada foi fácil, foi todo um processo
de amadurecimento muito importante. E confiança no processo. Eu não tenho garantia de nada, mas eu tenho uma confiança muito forte, uma fé de que isso é o melhor pra mim agora. Isso basta, sabe? Ainda é difícil falar sobre esse assunto. Eu dediquei grande parte da minha vida a me tornar essa médica que eu sou e deixar essa história de lado, de certa forma, dói porque a gente se apega. Quando foi em outubro, na verdade, acho que foi dia 2 de outubro, foi que a ficha caiu pra mim. Eu tava em casa organizando coisas do trabalho e eu comecei a sentir uma agonia e tal. E eu não entendia. Quando eu comecei a chorar e eu entendi. É a minha despedida da medicina. Chegou a hora de fechar essa porta. E aí esse foi, digamos assim, quando a ficha caiu, de fato, e eu banquei esse desejo que já estava internamente estava trabalhando, sabe? Mas eu entendi que era a hora de sustentar esse desejo, a hora de bancar e de torná-lo público, de torná-lo, enfim, real. E é isso que eu tô fazendo. Tô dividindo um pouco com vocês sobre todo esse caminho. E aí talvez alguns perguntem, e o que vem agora? Bem, muitos sonhos. Sonhos que eu estou trabalhando com muita organização para torná-los reais no tempo possível. Vejo que alguns eu não vou conseguir realizar no tempo que eu gostaria, porque eles são maiores do que eu agora, e eu vou precisar de um tempo maior para que eles se concretizem, sabe? Mas estou aprendendo a fazer escolhas e pretendo gravar um episódio em breve para falar sobre esse novo caminho profissional, né? O que eu quero trazer, o que é que eu quero compartilhar com as pessoas, o que é que está nascendo disso tudo, né? Mas é algo muito potente, que eu acredito muito, que vai fazer diferença na vida das pessoas, assim como faz na minha vida. E é baseado na minha história, né? Isso que eu tô construindo. É baseado nas minhas experiências, no que eu vivo, no que eu vivi. Porque o que eu tenho aprendido é que a minha vida tem sido uma grande forma de aprendizado, não só para mim, mas para outras pessoas, sabe? E isso também tem a ver com o meu mapa natal. Mostra que eu preciso compartilhar um pouco sobre minha história, porque isso é importante. Não só para mim, mas para outras pessoas. E faz sentido, dá sentido a todo esse movimento que eu tenho vivido. Tá sendo um processo desafiador, né? Não tá sendo fácil bancar todas essas decisões, mas quando a gente segue o caminho do coração, a vida flui. Então eu tenho também recebido muito carinho, muito apoio de pessoas que eu nem imaginava. Então eu agradeço. E quem estiver me escutando aí, por favor, emane muita luz para esse novo caminho, para esse novo processo, porque vamos precisar. Então é isto que eu queria compartilhar com vocês um pouco, né, da minha história, dessa decisão que eu tomei. E que bom que eu compartilhei, que eu tomei coragem para escrever, que eu tomei coragem para gravar. O episódio acabou sendo mais fluido, né? Eu utilizei o que eu escrevi mais como um guia, mas deixei as palavras fluírem do coração e foi bom. Espero que cheguem até vocês, até o coração de vocês e faça emanar, né, coisas boas, né, que vocês possam acreditar nos seus sonhos, que vocês possam acreditar que é possível conversar com a alma, que é possível ter uma vida alinhada com a alma, porque é isso que eu acredito, é isso que eu tô vivendo. E essa mensagem, né, da minha história é para fazer com que outras pessoas também possam acreditar nisso e possam viver uma vida mais alinhada com o coração, com os desejos do coração. E acredito que agora vocês compreendem o porquê do título do episódio, né? Sobre transição de carreira, minha medicina é feita de lua. Porque essa medicina que eu estou construindo é feita de lua. É feita a partir... Isso tudo, né? Toda essa minha história
de conexão com a astrologia, de conexão com os astros, de conexão com... Começou a partir da minha conexão com a Lua, né? A ginecologia natural foi uma grande abertura para mim, para abrir caminhos, mas eu não me restringia a ela. Então, essa medicina que eu acredito, que eu chamei de medicina do futuro, reúne isso tudo, reúne a ciclicidade, a espiritualidade, reúne a Lua, a astrologia, os astros, reúne o inconsciente, o tarô, as formas de ver a vida além da matéria. E é um pouco disso que eu vou falar no próximo episódio. Então, estou convidando vocês para estarem comigo no próximo episódio, que eu quero conversar um pouco sobre isso que eu estou construindo, né? E isso tem nome, esse projeto novo se chama Despertare. Eu tenho falado um pouco sobre ele em algumas redes sociais, mas, enfim, fiquem com esse nome, Despertare. Em breve esse episódio vai estar no ar e aí eu vou falar um pouquinho sobre os próximos passos, tá? Então, quem quiser construir isso comigo, né? Estar junto comigo, eu convido a estar no próximo episódio. Vai ser muito legal. Porque eu quero construir isso com vocês, eu quero ouvir vocês também. Então, vai ter... Enfim, estou bolando uma forma de conseguir ouvir as pessoas para construírem isso comigo também. Então, se você quiser receber um aviso do próximo episódio, né? Geralmente eu no Instagram tô lá sempre avisando, no @DaniCalacaMFC, então você pode me seguir no Instagram. Se você não é muito do Instagram, quiser receber o aviso no WhatsApp, eu tenho uma comunidade que se chama Ecos da Lua. É uma comunidade silenciada em que sempre que eu tenho novidades em relação ao que eu tô fazendo, né? O trabalho, o podcast, o newsletter, eu posto lá. Então, é uma comunidade silenciada, sou eu que posto, então não se preocupe que não vão ter outras pessoas postando. E é só quando tiver novidades. Então, se você quiser, o link para participar dessa comunidade do WhatsApp está na descrição do episódio. E quem chegou por aqui agora e quiser entender melhor essa minha trajetória, né, minha vida com a medicina, minha carreira profissional, eu sugiro ouvir os episódios 1 e 5. No episódio 1, eu conto um pouco de uma grande mudança na minha carreira que se deu em 2024, né? Quando eu tive um burnout e resolvi largar o emprego que eu tinha. E essa definitivamente foi a primeira grande virada de chave da minha vida, que me fez depois tomar várias decisões até eu largar a medicina. Se eu não tivesse tomado aquela decisão em 2024, eu não estaria contando essa história hoje aqui para vocês, definitivamente. Aquilo me impulsionou a ter coragem para fazer o que eu fiz, me impulsionou a ter coragem para vários outros movimentos. E o episódio 5, eu conto um pouco sobre a minha trajetória na medicina, né? Como eu decidi ser médica, como é que foi a minha trajetória na faculdade, que, enfim, passei por muitos desafios e muitas dúvidas, sempre me perguntando se era o melhor caminho para mim. Lá eu explico um pouco melhor e aí, talvez, escutando esses outros episódios, vocês entendam um pouco mais sobre a minha decisão, né? Tudo faz sentido. E se, enfim, tudo isso fez sentido pra você, né? Te tocou e você acha que alguém precisa ouvir também, compartilhe esse episódio. Vou ficar muito feliz. E se quiser compartilhar comigo um pouco, deixar um comentário, eu também agradeço. Eu gosto muito, muito de ver, né, o que vocês me escrevem, de saber como minha história chega até vocês. É isto. Muito obrigada por chegarem até aqui comigo. Até breve. Prazer. Eu.